Oi pessoal, aqui é o Casa com Livros. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre Morte no Nilo, da Agatha Christie. Um livro muito legal, muito bom, vocês têm que conferir. Então, vou falar primeiro um pouco sobre a Agatha Christie, né? A Agatha Christie nasceu no final do século XIX, 1890, por aí. Então, o grosso do trabalho dela, todas as histórias dela, né, se passam nos anos 30 e 40, que era quando ela era mais idade adulta, assim. E é interessante falar sobre ela como uma mulher feminista que sou, porque ela tinha muitos irmãos, e os irmãos homens dela foram estudar fora, né? Eles tiveram a oportunidade de estudar em escolas públicas normais da Inglaterra, enquanto ela, por ser mulher, foi educada em casa pela mãe. E ela teve um sucesso absurdo em sua carreira quando os irmãos não tiveram. Então ela se excedeu as expectativas da família e dela própria como uma mulher, né, escritora de mistério. Agatha Christie é uma das maiores, se não a maior escritora de mistério de todos os tempos, do gênero mistério, né? E ela é a mais vendida no mundo todo, se a gente contar todos os livros dela juntos. Tem mais de 4 bilhões de cópias vendidas. Ela só perde pro Shakespeare. Em 2 séculos, né, pessoal? Em 2 séculos. Porque ela... E o Shakespeare, pra quem não sabe, é de 1600, né? Teve muito mais tempo pra vender. Ela, no século 20 e 21, tá só atrás dele. E ela publicou mais de 80 romances. Ela também foi contista, dramaturga, poetisa, mas os romances dela, que são o grosso do trabalho dela e que deu a fama pra ela, né, foram mais de 80. Fala um pouco da história do livro. Morte no Nilo, pessoal. Assim, ó, os livros da Agatha Christie, a primeira coisa é o seguinte. Já jogaram Detetive? Aquele joguinho onde tem uma pessoa morta, tem vários suspeitos e a gente tem que tentar descobrir quem matou? Pois é, os livros dela é um jogo de detetive. Eu acho até que o jogo de detetive é baseado nesse tipo de arquétipo do jogo. Sim, Sherlock Holmes. Porque assim, ó, é bem nessa vibe, pessoal. Vocês vão acompanhar a história, depois de um tempo vai ter um assassinato, vocês vão ter um monte de suspeito possível, às vezes não tem nem a forma como a pessoa morreu disponível para vocês, né? Fica meio vago assim. E aí nós, os leitores, a gente junto com os personagens vai juntando esse quebra-cabeça tentando adivinhar quem matou. Morte no Nilo é bem difícil de vocês entenderem quem é o assassino da parada. Eu, com muito orgulho, descobri antes do fim. Eu não. E assim, ó, é muito legal. Nessa história, nós vamos acompanhar o Poirot. Poirot é um detetive que é bem comum nos livros da Agatha Christie, ele aparece em vários, né? Inclusive em todos os livros dela que eu li, é o Poirot. Né? Tem alguns que é uma outra detetive, uma mulher, mas dessa... Né? E aí a gente acompanha ele em uma viagem que ele faz pro Rio Nilo, lá no Egito, né? E nessa viagem de barco pelo rio, vai acontecer um assassinato. E aí a gente vai acompanhar a investigação dele, tendo vários dos tripulantes do barco como possíveis suspeitos, porque antes do assassinato acontecer, a Agatha ela faz uma narrativa que te deixa, essa pessoa pode matar alguém, essa pessoa teria interesse em matar outra pessoa, entendem? Ela deixa com que várias pessoas sejam suspeitas muito potenciais da morte que vai acontecer. Ela constrói uma trama muito boa. Todos os livros dela são assim, tu começa a suspeitar de muita gente, né? Pra quem não tá muito acostumado a ler, é como aqueles filmes de suspense que tu fica até o final do filme sem entender o que tá acontecendo. Esse é um que, né, sem dar spoiler, tu fica sem saber o que é que tá acontecendo, e quando tá chegando no final, que vai te dando a resposta, tu, era realmente isso, na verdade era óbvio que era isso, mas até então eu não tinha percebido. E o detalhe é que mesmo quando tu percebe o que aconteceu, ainda tem uma surpresinha pras últimas páginas, assim, sabe? Ela sempre te deixa... Esse livro perdido. não é o mais famoso dela, o mais famoso ficou o Assassinato do Expresso Oriente. Excelente. Um dia a gente vai falar sobre esse livro também. Mas a Agatha, ela considerava Morte no Nilo o melhor livro dela.
Não sei porquê, né, de certo, por causa da trama e tal, e do final. Tinha mais apego, né? É um livro bem surpreendente mesmo. E esse livro, pessoal, ele é muito bom para aquele pessoal que fica dizendo: ai, eu tenho preguiça de ler. Ai, ler não é pra mim. Tá? Esse pessoal que diz isso, esse livro aqui é muito legal porque, primeiro, olha só, é um livro fininho, é um livro pequeno, tá? Os livros da Agatha Christie, em geral, são pequenos. São todos pequenos. São todos pequenos. São todos, assim, crimes que a gente vai investigar. Além de ser uma leitura rápida, então, porque é um livro pequenininho, é super interessante. Tu tá preso naquela história. Esse livro aqui eu li em um dia. É porque tu quer descobrir, aí tu fica na dinâmica da história, né? Acontece isso, acontece aquilo e tal, e tem vários diálogos. Então, eu li num dia porque eu comecei a ler era no final da manhã, assim, perto do meio-dia. E o livro me prendeu de um jeito que eu tinha que saber o que aconteceu. Lá pela madrugada. É uma leitura muito dinâmica. Os livros dela, então, eles têm esse ritmo, né, muito bom. Apesar de ser um livro escrito lá no início do século XX, a linguagem que ela utiliza, tá, é bem simples, é bem tranquila, tá, é de fácil entendimento, assim, pra nós, tá. A história pode muito bem ser modernizada, se às vezes a pessoa quer fazer um filme, né? Então tu pode imaginar que essa história está acontecendo hoje, tá? Como ela, a gente tem o Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes, né? Que também é mistério e tal, suspense, só que a Agatha Christie é muito mais dinâmico. O Arthur Conan Doyle é mais velho também, né? Tem um linguajar um pouco mais antigo. Não deixa de ser dinâmico, mas a Agatha, pra quem gosta de uma leitura rápida que te prende, eu acho que gostaria mais de ler Agatha Christie. E é muito legal que todo livro da Agatha que eu vou ler é aquela sensação de desafio, assim, né? Tu sabe que vai ter um assassinato, tu sabe que tu vai investigar um crime junto com os personagens. Então, será que tu consegue descobrir quem foi o assassino e como ele matou até o final do livro? Será que a gente consegue descobrir isso? Um jogo, né? É um jogo, Se estivesse jogando com ela, assim. É um desafio, né, meu amorzinho? E aí, esse livro, ele tem uma história bem intrincada, né? Por isso que eu sou tão orgulhoso de ter descoberto antes do fim. Né? Dizem uma curiosidade sobre a Agatha Christie, que ela se sentava pra escrever na máquina de escrever dela, quando ela já tava com toda a história na cabeça, e ela sentava e escrevia até terminar. Então, o marido dela que contava que tava a pilha de papel branco de um lado e a pilha de papel escrito do outro, e essa só ia diminuindo enquanto essa aumentava, até que tava o livro pronto. Então, pessoal, Morte no Nilo, tá? Nós temos essa edição aqui. Tem várias dessa mesma edição da HarperCollins, né? São bem bonitinhos os livros, assim, tem uma folha bem boa, durinha, assim, que não te perde pra ler, sabe? Sabe quando tu tá, às vezes, lendo uma coisa, aí tu te distrai, meu Deus, o livro fechou? Tem livros que são assim. Esse tipo de livrinho aqui já é melhor, tá? Então, é um livro de uma leitura boa, uma leitura surpreendente, vai prender vocês. Eu recomendo, até para aquelas pessoas que são mais preguiçosas, tá? Vão gostar desse livro e tenho certeza que se lerem outros livros da Agatha Christie vão gostar dos livros dela no geral. É um excelente livro para passar o tempo, para pegar uma história interessante e testar. Para desencantar na leitura também, se tá travado, não tá conseguindo ler. A Agatha tem mais de 80 livros de mistério que com certeza vão te destravar, vão te dar vontade de ler mais coisas. Então tá, pessoal. Vão lá investigar mortes com a Agatha Christie e ver se vocês descobrem os segredos. Beijos, boa noite e até o próximo. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Aqui eu... peraí. Sim. E o Legrand... Legal? Legal? É legal, muito legal esse livrinho aqui, livrinho é legal. Então, pessoal, Morte no Nilo. No Nilo. A língua presa. Morte no Nilo.